Bora lá então. Docker. Para que que serve Docker? Eu lembro que quando eu entrei em back-end, para mim foi uma pancada, porque a gente vinha de uma pegada onde tinha muita lógica, a gente tinha que trabalhar com lógica o tempo todo. E na hora que chega no Docker, leva um tapa, né? Porque é teoria e é algo muito abstrato, porque a gente nunca viu funcionar. Pegou o Git, nem sabia para que que servia. Mas com o passar do tempo fica mais fácil, bom por mim, dá para entender. O melhor cenário para a gente tentar entender Docker é o seguinte: vamos imaginar, a gente tem o que aqui? Tem 12 pessoas na sala. Tem 12 pessoas, eu estou coordenando a nossa equipe aqui, e a gente vai ter que desenvolver uma aplicação, um, um site de vendas. Vamos pensar no site de vendas, vou pensar no Mercado Livre. A gente tem que desenvolver um site parecido com o Mercado Livre. E aí, tem alguns requisitos para nossa aplicação funcionar. Primeiro, tem que estar com todas as tecnologias iguais, a gente tem que ter as mesmas versões. Eu quero que a gente faça a aplicação no MySQL 8, porque é a versão mais estável do MySQL até agora, e a gente vai usar o Node 16 como base, porque não é bem o que mais funciona, mas ele é mais estável também. Tem outras versões, mas eu quero trabalhar com o Node 16, porque a gente conhece mais, a gente entende mais essa tecnologia, então vai ser mais fácil a gente desenvolver nela, a gente vai conseguir entregar mais rápido. Beleza, tem esses requisitos, né? A gente tem os pré-requisitos de trabalhar com Node, de fazer com MySQL 8, porém a gente tem 12 pessoas na equipe. E por algum acaso do destino, ou sei lá, a Carol ela prefere usar o Windows. Ela desenvolve no Windows e ela tem no computador dela instalado lá MySQL 7. A Elaine, ela desenvolve no iOS, a plataforma dela de desenvolvimento é iOS, ela tem o iOS como tem um Apple, né? E ela não usa MySQL, ela usa Mongo e aprendeu a mexer com NoSQL. Tem alguns problemas, né? Porque vamos supor que a gente começa a desenvolver desse jeito, e aí em determinado momento a gente faça o merge, e aí o merge que foi feito pela Carol tá lá com MySQL 7, e a minha branch estava com MySQL 8. E agora? A gente vai ter um grande problema aí, né? Porque a nossa aplicação, que era para ter um ambiente estável, não tem mais. A gente vai ter conflitos de versões e é natural. Qual que é a ideia do Docker, né? Eu gosto muito de desenhar quando a gente fala de Docker, porque fica mais fácil de entender. Eu vou abrir um quadro branco aqui. Beleza, abri o quadro branco? Então vamos pensar. A gente tem aqui, ó, a bolinha, que é a nossa aplicação. Dentro dela a gente precisa de algumas coisas, né? A gente precisa lá do Node para poder funcionar. Eu quero que ele seja na versão 16. Eu quero usar o React para fazer o front-end na versão 18. Só que eu sei que o React, o, o NPX, né? Só abrir um parênteses aqui. Eu sei que o NPX Create, React App caiu em desuso. Então não quero mexer com o NPX Create. A gente vai fazer com o NPX Create Next App. A gente vai desenvolver nossa aplicação com Next e não com React. Aí beleza, aqui já tem um problema, né? Talvez muitas pessoas da nossa equipe aqui nem saibam para que serve o Next. E iniciem a aplicação dela com React. Mas não, eu comecei com o Next. E eu quero fazer um back-end aqui, ó. O back-end a gente vai usar o Express, vocês vão chegar lá, mas eu só vou adicionar mais uma tecnologia para ficar mais claro. A gente vai usar o Express e para poder fazer a API, a gente vai usar como DB, né, como banco de dados, a gente vai usar MySQL 8. Beleza, essa é a nossa aplicaçãozinha aqui. A gente tem aqui uma aplicação, as tecnologias bases são essa. E agora, né? Eu e particularmente a gente quer desenvolver ela no Unix. Tem que ser um
Unix, no caso, pode ser Linux, né? Melhor falando assim, porque conversa melhor com os servidores de deploy. Para poder deixar no servidor Unix é melhor. Beleza. Isso daqui é o que a gente tem. O que o Docker faz, né? Qual que é a ideia do Docker? Visto que nós temos uma equipe aí de, agora tem 14 pessoas, né? Foram contratadas em mais 2 pessoas para nossa equipe. E todas essas 14 pessoas, todo mundo que está na equipe tem contextos diferentes, tanto de coisas instaladas no computador, de sistema operacional, do que gosta, do que não gosta de usar. A gente precisa fazer um ambiente controlado disso. E qual que é a melhor forma de fazer isso? A gente vai criar um container para essa aplicação nossa. E aí entra a mágica do Docker. Porque o Docker faz? Ele coloca a nossa aplicação dentro de um. Não consigo, mas beleza. Ele cria um ambiente controlado para nossa aplicação, aonde eu não preciso instalar nada no meu computador além do Docker, né? Se eu for rodar o Docker, eu preciso ter ele. E o Docker vai ser o responsável por criar a base para a minha aplicação funcionar. Por exemplo, quando a gente vai criar uma imagem Docker, vocês passaram por isso, né? Vamos pensar aqui que eu tenho aqui, vou criar uma imagem Docker aqui. O que a gente faz quando a gente vai criar uma imagem Docker? Primeira coisa que a gente fala é da onde essa imagem nossa vai partir. Vamos pensar que vamos pensar na nossa aplicação, no que a gente vai usar no dia a dia. O conteúdo do Course está lá, acredito que eu não lembro direito, mas eu acho que eles ensinam a fazer uma imagem de um Apache, que é um servidor. Vamos pensar que a gente quer buildar o nosso front-end. Eu quero, lá no meu front-end, eu quero fazer uma imagem da minha aplicação que tenha o Node 16, o React nessa versão aqui, e que instale as dependências que precisar instalar lá do meu front-end. Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: quando a gente faz o nosso computador aqui, quando a gente faz esse comando aqui, npx create-react app, o que vocês acham que por debaixo dos panos acontecem aqui? Quando eu faço esse comando, eu uso o Ubuntu, né? E a base do Ubuntu é o Unix. É a mesma base do iOS também. Quando eu crio esse comando, por debaixo dos panos, meu computador usa Node. O Linux usa Node, a Apple também usa, o iOS também usa. Então, eu quero fazer um ambiente para minha aplicação rodar. Então, a princípio, eu preciso falar assim, olha, a minha aplicação, ela precisa partir, eu vou jogar isso aqui para cá, ela tem que partir de um Node. From, eu quero que ela venha de um Node. A partir daí, eu posso falar qual é a versão que eu quero. Sei lá, eu quero usar o Node 6 e é isso. Beleza. A minha primeira linha para criar uma imagem é falar de onde a minha aplicação vai surgir. Lá no Course, quando eles ensinam a fazer o Apache, ele vai partir de outra coisa, vai partir de um Apache, uma imagem de um Apache. Esse From Node 6, se a gente for olhar aqui, eu vou precisar compartilhar minha tela agora e a gente volta para esse quadro branco aqui. Vou compartilhar. Ah, eu só tenho não tenho como compartilhar minha tela toda? Não tem nada não. Beleza, vocês estão vendo o navegador, né? Quando eu faço isso aqui, ó, no caso do Hub, beleza. Vocês estão vendo o navegador? Eu perdi vocês, achei. Sim. Beleza. Vou entrar no Docker Hub e eu quero a imagem de Node. Certo. Aqui tem a imagem. E aí um ponto interessante, né? Mas por que que eu uso uma imagem e eu não instalo, né, esse Node no meu computador? Porque é preferível usar uma imagem e não instalar isso direto na minha aplicação? O ponto é bem simples. Quem teve que instalar Linux no computador sabe que você teve que usar um pendrive de mais ou menos 8 GB para poder fazer o boot, né? Ou se você
ou você teve que usar um CD que tinha ali no mínimo 4 GB para você poder, se você fez o instalação via DVD, né? 4 GB, pendrive tem que ter mais de 8. Olha isso aqui, ó. Uma imagem de Linux do próprio Ubuntu. Se a gente olhar aqui, tags, eu tô olhando pro lado porque meu navegador está na minha segunda tela. Olha o tamanho de uma imagem do Ubuntu. Comparado a quando a gente tem que instalar direto, é bem menor, né? Então, compensa muito mais usar uma imagem. Então, vamos anotar os pontos positivos do Docker. Primeiro, vai gerar um ambiente para nossa aplicação funcionar. E segundo, as imagens são bem mais leves, né? Então, vai funcionar bem melhor. Comparado a uma machine com uma máquina virtual, né? Virtual machine, a virtual machine ela exige mais memória do nosso computador e mais processamento, enquanto que o container, a imagem dele é mais leve, o processamento é menor. Então, é mais fácil eu ter um container do que ter uma máquina virtual rodando. Fechar esse parênteses, né, do porquê que a gente usa a imagem, eu falo que eu quero usar a imagem Node e quando a gente vem aqui no Docker Hub, ele vai mostrar para a gente quais que são as imagens que existem e tudo mais. Partindo do Node, uh, aqui, tá aqui o que eu queria mostrar. Cadê? Slim, não, Corrential Fine. Aqui, o 3.16. É muito pequeno, comparado quando a gente tem que instalar o Node no computador mesmo. Eu lembro que quando eu baixei o Node para instalar, né, quando eu entrei na Tribe, eu acho que foi mais ou menos 400 MB de download. E uma imagem do Node tem 50 MB. Então, é preferível usar a imagem, né? Daria para fazer as coisas da Tribe sem o Node instalado? Provavelmente. Mas todas as vezes que a gente tivesse que fazer algum tipo de algoritmo, a gente teria que subir um container que rodasse o Node e lá dentro do container a gente iria codar. A gente vai chegar lá nessa parte de subir o container e ele ter as dependências e a gente trabalhar no container e não no nosso local. Mas daria para fazer sim. Então, fechado esse parênteses do porquê de usar a imagem e não usar, a gente não instalar direto, vamos voltar aqui para o quadro branco. Ele está aqui. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer na imagem é falar de onde eu quero ir. E aí, a gente tem alguns comandos que a gente pode fazer, né? E o mais comum é falar qual que vai ser a pasta onde a nossa aplicação vai rodar. Deixa eu minimizar isso aqui. Então, aponta uma pasta, workdir, e eu posso falar que workdir. Pensando no front-end, eu quero que a minha aplicação funcione nessa pasta aqui, ó, ponto barra front-end. Front. Tá, eu falei qual plataforma minha nossa aplicação vai rodar, eu falei qual que é a pasta de trabalho. E agora, né, para onde eu vou? Eu estou criando uma imagem da minha aplicação. Quando a gente cria uma aplicação lá com o npx create react app, ele vai criar um diretório com a pasta que a gente der, né, qual comando a gente roda, né? A gente faz o seguinte, né, create npx, né, npx create traço react, traço app, e a gente coloca um nome para essa pasta. Xablau. Quando a gente termina de rodar esse comando, a própria documentação do React fala para a gente fazer o quê? cd xablau, o nome da pasta. Lá dentro, o que a gente faz? npm start. A gente entra dentro da pasta e roda o que está lá dentro. Ah, Pensando... Oi. desculpa te interromper, o pessoal pediu para você levantar a mão, por gentileza. Ah, tá, desculpa. Imagina, obrigada. As minhas reações estão travadas. Deixa eu fechar o quadro branco para ver se volta. Voltou. Eu tive um esquecido, perdão. Deixa eu abrir o chat também, que eu consigo acompanhar ele aqui do lado. Tô com o chat aqui do lado também. Beleza. A gente instalou, né? Quando a gente roda o npx create, o que o React fala depois?
ele fala para a gente entrar na pasta e rodar o npm start. Quando a gente cria um script, a ideia é basicamente a mesma. Pensa que quando a gente cria uma imagem da nossa aplicação, a gente está fazendo um script. Eu estou falando, olha, você vai rodar nessa plataforma, a pasta de trabalho é essa. Mas para você funcionar, eu preciso que você jogue para dentro dessa pasta a minha aplicação. E como que a gente faz isso? A gente copia tudo que está no nosso local para tudo que está lá para dentro do container. Para tudo que vai lá para dentro do container, né? Isso é muito importante. Sempre lembrar que, vou até abrir um outro lugar aqui, ó. O que tiver na esquerda é o nosso local. O que tiver na direita, depois dos dois pontos, né? Na direita, é o container. Então, quando eu falo isso aqui, ó, copia, ponto. Eu tô falando o quê? Copia do meu local para dentro do container. Não tem como debugar isso para ficar mais fácil, mas dá para tentar desenhar o que está acontecendo, né? Olha, eu tô criando um script aqui, e eu tô falando o seguinte, eu criei a plataforma Node, criei uma máquina virtual, muitas aspas, não é uma máquina virtual, só para tentar ficar mais fácil de entender. Dentro dessa máquina virtual minha, aqui eu tenho meu HD. Beleza, eu estou dentro desse HD já. O que que eu vou fazer? A mesma coisa que se eu estivesse criando dentro desse HD essa pasta. Criei a pasta lá front-end. Beleza. Quando eu tenho essa pasta, é a mesma coisa que se eu estivesse entrando dessa pasta, esse comando aqui, ó. Eu entrei dentro da pasta, cd front-end, e dentro dela, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando tudo que está no meu local, e eu entendo o local como todos os arquivos que estão ao lado do meu Dockerfile. Como assim? Vamos voltar aqui para. Deixa eu abrir o VS Code. Não. Eu não sei, eu não tô conseguindo compartilhar minha tela toda. O Zoom tá. Ele só tá compartilhando as minhas janelas que estão abertas. Então, eu preciso primeiro abrir o VS Code e depois compartilhar. Deixa eu só entrar aqui na pasta, que eu não tenho ela instalada. Legal. Acho que eu tá nos meus documentos. CD, documentos. Hum, tá aqui. Eu vou usar como exemplo aquela aplicação que a gente fez na monitoria de antes do Star Wars. Aí agora eu consigo compartilhar o VS Code. Vocês estão vendo o VS Code? Sim. Beleza. Quando eu faço lá aquele comandinho, né? Eu consigo escrever na minha própria tela? Não, não consigo. Mas beleza. Quando eu faço aquele comando lá, copy, ponto, ponto, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o Dockerfile, né? Quando eu estou criando a imagem. Quando eu falo copy, ponto, ele vai pegar tudo que está em volta do Dockerfile. Então, pensa que esse Dockerfile, ele está aqui, tá inclusive aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Beleza, eu estou falando que eu vou rodar do Node, né? Falei qual que é a pasta. Fiz copy ponto. Esse ponto aqui é o quê? É tudo que está perto do Dockerfile. Então, vai mandar o Docker Compose, git ignore, slint, tudo isso daqui. Para onde que ele vai copiar? Lá para dentro dessa pasta. A partir desse momento, o que que eu tenho? A gente tem um container. Ele está com o Node instalado. Vou criar essa pasta, no caso aqui está como app-frontend, por isso só frontend, não importa. Isso aqui é a pasta que vai ser criada dentro dessa máquina virtual. Bem aspas, não é máquina virtual, é um container. Vou copiar lá para dentro. E a partir disso, fica a escolha do cliente, né? Fica a escolha do que a gente quiser. Por quê? Qual que é a ideia? A gente, de novo, vamos voltar lá para o nosso cenário, né? Que eu estava pintando no começo. Agora a nossa equipe tem 17 pessoas. A gente contratou aí mais 3 pessoas. Eu acho que foram mais 3, não lembro o número anterior, enfim.
E eu quero criar um ambiente onde todo mundo desenvolva com as mesmas tecnologias, nas mesmas versões, com as mesmas condições de trabalho. Então, eu estou criando uma imagem na minha aplicação e dentro dela eu já tenho tudo. Como assim dentro da minha aplicação eu tenho tudo? Eu estou buildando uma imagem do meu front-end, né? E quem que dita lá no front-end ou até mesmo no back-end como que a aplicação vai funcionar dentro do JavaScript ou TypeScript? Esse arquivo aqui, ó, package.json. Quando eu estou fazendo copy ponto e estou jogando tudo aqui para dentro, eu estou mandando também o package.json. E o que esse arquivo fala para a gente? Né? Qual que é a importância dele? Não sei se vocês repararam, mas muitas das vezes das monitorias, quando eu vou tirar alguma dúvida de vocês, às vezes eu peço para quê? Para abrir o package.json, para me ver o quê? Quais são os scripts, quais são as dependências de desenvolvimento, para me ver quais são nesse caso aqui, quais são as dependências, para me ver, para me situar de como o projeto está funcionando. Esse arquivo, ele é o arquivo que fala como a nossa aplicação foi criada. É um documento de como a nossa aplicação tem que funcionar. Por quê? Aqui dentro eu vou ter um nome, eu falo qual que é a versão da aplicação. Aqui dentro eu falo quais são as dependências do projeto. Vem tudo aqui, ó. Eu estou usando Tailwind, aí aqui vem as bibliotecas de teste, aqui tem PropType, eu falo qual versão do React eu quero usar. Eu estou usando aqui, fala que vai usar React Icons, que tem um router, e tem essa biblioteca aqui que é a biblioteca de notificações. E eu falo também quais são as minhas dependências de desenvolvimento. Tem um S-Lint, tem um auto-prefixer, vai ter um post CSS, que é uma biblioteca que vem junto com a biblioteca com Tailwind. E tem o Tailwind também, que é tudo para desenvolvimento. Quando a gente faz isso aqui, ó, copy ponto e joga lá dentro, eu estou jogando lá dentro o quê? As dependências do meu projeto, o que ele precisa para funcionar. Estou jogando também quais são as dependências de desenvolvimento lá dentro. A partir disso, o que a gente consegue fazer? Olha só, eu tenho o Node instalado. Se eu tenho o Node, eu consigo usar, é, não é versionamento de pacotes, mas eu consigo usar o gerenciador de pacotes NPM. Se eu estou usando o Node, eu poderia usar o Yarn, mas eu teria que colocar outras coisas dentro dessa imagem. Mas eu não vou para esse rumo, não. Eu vou porque a gente conhece. A gente usa NPM. Né? Normal, na Tribe ensina a gente a usar o NPM. Então, vou partir desse princípio. Olha só, fiz o Node, falei qual é a pasta, copiei tudo lá para dentro dessa pasta, mandei para lá o package.json. Se eu quiser instalar minha aplicação agora, o que eu tenho que fazer? Quando a gente baixa o repositório da Thrive, eu não vou conseguir mostrar a tela, né, que eu só estou compartilhando o VS Code. Mas quando a gente baixa o repositório da Thrive, qual é a primeira coisa que eles falam para a gente? Tem lá como rodar essa aplicação, né, lá no README. Falam para que fala o quê? Clona o repositório. Clona o repositório, troca de branch, cria uma branch com seu nome. Criou uma branch com seu nome, instala as dependências. Opa, então peraí. Para mim instalar essa aplicação no meu computador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar um comando, né? Tem que rodar o quê? Run install. Quem levantar a mão pode falar. Então, a primeira dúvida era justamente essa, como é que tira a dúvida? Se é só levantar a mão e falar. Só abre o microfone e fala. Uma outra que o pessoal falou, eu não lembro o nome do professor ainda, mas que ele falou na aula, para colocar esse npm install antes do copy, para que não precise ficar instalando node modules toda vez que troque algum arquivo do copy. Aí vamos ter, nesse caso, aqui vai ter um problema, né? Porque olha só, se eu troco esse de lugar, o que está acontecendo no script, né? Eu falei qual que é a pasta, eu falei qual que é a base, né? Qual vai ser ali a base do que a gente vai trabalhar. Eu especifiquei uma pasta e estou mandando no npm install, mas essa pasta aqui não tem nada. É só a pasta. Esse npm install aqui, ele vai instalar nada. Nesse caso, eu não tenho um package.json. Talvez eu teria que rodar, em vez de npm install, npm init aqui para iniciar a aplicação.
Eu acho que nesse exemplo que o Gregório falou aí, se eu não me engano, ele fez um copy antes, levando só o package.json, e aí tinha alguma coisa nesse sentido. Se o package.json mudasse, ele rodava, se não, não rodava, tinha um negócio assim. Era isso mesmo. Ele copiava só o package.json, Pode, ser, mandava o npm install e depois copiava o restante. pode copiar só o package.json, para onde a gente está trabalhando. Mandou lá para o que a gente faz? Run, né? npm install. Instalei as dependências. Mas não faz mais sentido, porque a Node Modules ela só vai existir dentro do container a partir do momento que eu instalo as dependências. Mas aí se você mexer no index, por exemplo, quando ele for dar ele já vai ter instalado o Node Modules que vai estar igual. Ele vai pegar o local e não vai precisar baixar tudo novo. Mas é a explicação que ele deu. Isso pode ser contornado fora do script. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas eu posso, do jeito que eu vou construir, eu nunca vou ter Node Modules aqui. A Node Modules ela vai existir só dentro do container. Mas eu Então, entendi. perfeito. Vamos por partes? Olha só. Eu vou continuar com copy.ponto. Vou instalar as dependências. Aí tanto faz se instala as dependências antes ou se você expõe uma porta. Esse expose aqui, ó, vou falar qual que é a porta do meu container que vai conectar com o meu computador. Para o front-end, normalmente é 3000. E aí, aqui vai ter dois comandinhos que normalmente eu tinha muita dúvida, né? Entre esses dois comandos. Porque o que eu vou rodar aqui? Tem o cmd, que vai receber um executável, mas também tem o entry points. E os dois são diferentes. Alguém sabe a diferença entre o cmd e o entry points? Pablo, bem rapidinho, só uma dúvida referente a esse expose. Ele tem alguma coisa a ver com aquele ports ou não? São coisas diferentes? Tem. Acho que fica mais claro de mostrar o ports quando for buildar a imagem. Mas tem muito a ver. Porque aqui eu estou falando qual que é a porta do meu container que vai estar disponível para o computador, né? Como que a minha máquina vai conectar no container. Certo. Por que eu estou expondo a 3000 aqui? O React abre na 3000. Então, se eu expor a 3001, não vou conseguir entrar no React. Não vai dar certo. O servidorzinho do React roda no 3001, na 3000. Então, eu não consigo rodar na 3001. Mas tem a ver. Tá. Quando a gente for rodar lá o... Acho que é hashtag para comentar. Quando for esse aqui, Docker, build, aí eu vou falar o quê? A imagem, aqui, front-end, eu vou ter que falar aqui qual que é, eu estou gerando essa imagem, né? Quando eu for rodar ela com Docker Docker run, aí eu posso falar que ele vai ser iterativo, aí eu tenho que apontar uma porta. Aí eu tenho que falar qual que é a porta. E aí, entra o quê? Essa segunda porta, lembra lá do que eu disse, essa segunda porta aqui sempre é a do container. E aqui no final é o nome da imagem, né? Front-end, por exemplo. Essa porta da direita sempre é a porta do container. Se eu falo que aqui vai ser a 3003, aqui eu tenho que falar que o meu computador vai conectar na porta 3003 do container. Sim. Se eu falo que é a 3000, se aqui, né? Se eu falo que aqui é a 3000, eu tenho que conectar na 3000. Tá. Esse Docker Build, então, ele só cria a imagem. Tipo, para Isso. rodar ela tem que ser o Docker Run. Mas Esse antes, tracinho T é o quê? O T significa... para não aparecer os logs. Tá. Mas tanto faz. Sim, tá. Mas para você poder rodar a imagem, você tem que buildar ela antes. Tem que criar a Sim. imagem. É um depois do outro. Tá. Tá. O nome front-end vem daquele workdir?
O nome Ou- front-end, ele vai vir do nome da minha imagem. Olha só, eu tô falando Docker, cria uma imagem para mim com esse nome. Mas tá. aí, aonde está essa imagem? Está aqui, ó. Esse ponto significa aonde que eu tô. Então, se eu abrir aqui o terminal, eu estou dentro de Context Filters. Exatamente essa pasta. Aqui tem um Dockerfile. Se eu rodo esse comando, Docker, build, front-end, é o nome esse é o nome da imagem que ele vai buildar. E o ponto é aonde que está o Dockerfile. Como o Dockerfile já está dentro dessa pasta, eu simplesmente falo que é um ponto. Mas se o Dockerfile estivesse dentro de src, por exemplo, ponto, vai ser ponto barra, vai estar dentro de src, beleza, só preciso falar que está lá dentro. Ele vai procurar por um Dockerfile. Ah, mas e se estivesse dentro de components? Barra, Tá. Entendi. Show. só precisa apontar onde está a imagem Docker para ele poder buildar ela. Lembrando sempre a partir de onde, se o é ponto, né, é porque eu estou dentro da pasta já, que é o Context Filters, e o Dockerfile está exatamente dentro dessa pasta. Entendi. Valeu, Pablo. Mais alguma dúvida? Beleza. O CMD, ele é um comando fixo. Todas as vezes que buildar a sua imagem, ele vai rodar esse CMD. Então, a princípio, a gente quer rodar um NPM, né? A gente sempre vai querer iniciar a nossa aplicação. Poderia colocar direto aqui, ó, NPM start. Certo. Mas, e se eu quisesse rodar outra coisa? Se eu quisesse rodar, sei lá, vamos supor que a gente vai buildar a nossa aplicação, eu queria rodar o npm build. Não daria, né? Eu sempre teria aqui o npm start. Então, o que a gente faz? Deixa o npm lá, padrão, e aqui dentro a gente faz o quê? npm, põe o start aqui dentro, do entry point, porque esse valor é opcional, mas esse daqui fica fixo. Certo. Tem a imagem já, né? A gente acabou de construir a imagem. Vamos voltar lá para a nossa analogia, né? De equipe. Ô, Pablo, não seria ao contrário? Como assim, ao contrário? O NPM não é entry point? Não sei, O NPM não é entry point? Eu acho que é o contrário também. O entry point que é o necessário e o CMD que é pode ser substituído. Isso. Só se eu estiver muito enganado. É o contrário mesmo, desculpa. Sorry. É isso mesmo. Perdão. Vamos voltar então. O entry point, que é obrigatório, e o CMD, que fica como opcional. Beleza. Vamos voltar para a analogia, né? De 17 pessoas na equipe. O que eu acabei de fazer? Eu estou criando a base dos nossos projetos. Eu estou falando que a gente vai trabalhar com o React na versão, não, aqui na versão 18. A gente vai usar React Icons, vai usar essas bibliotecas aqui de teste, vai usar Material Icons do Tailwind, vai usar Tailwind para CSS e vai usar esse link aqui. Qual que é a ideia agora? Essa daqui, ó, é a imagem da aplicação. Aqui tem tudo que precisa para esse container funcionar. O que eu posso fazer? Eu posso subir isso daqui no Git, e aí entenda Git como versionamento de código, não estou falando de GitHub, mas eu posso subir qualquer plataforma que faz versionamento de código e falar assim, galera, é isso aqui, ó. A aplicação é essa, o que a gente vai ter de tecnologia para desenvolver o front-end é isso daqui. Agora a gente pode fazer com um container de front, um container de back, um container de banco de dados. A gente pode fazer no Compose, para poder explicar melhor o Compose. Mas vamos focar nessa parte agora. Isso daqui é o que nossa aplicação precisa para funcionar. É isso daí. Vamos todo mundo, baixa esse repositório e sobe esse container.
Repara que mudou, né? Eu não estou falando para você instalar as dependências, eu estou falando para você subir o container. Mas como assim subir um container disso daqui? O que eu posso fazer? Eu não vou entrar no Docker Compose agora. Vamos rodar essa imagem Docker aqui, ó, pela CLI mesmo, pela CLI. Qual que é o primeiro comando que eu tenho que rodar aqui, né? Inclusive ele estava bem aqui, né? Eu tenho que buildar essa imagem. Eu tenho que falar, Docker, cria uma imagem da minha aplicação. Deixa eu, inclusive, ver o que eu tenho de imagem aqui, porque eu acho que eu dei esse exemplo em alguma monitoria e eu já tenho ela. App front, não tenho ela aqui. Isso aqui são as imagens, isso aqui é de outra coisa, tá bem aqui, deixa eu excluir ela. Pronto. Vou remover essa imagem aqui. Isso aqui, show. Vou deixar do Node aqui só para ele não precisar baixar de novo. Eu falo, Docker, você vai buildar uma imagem para mim. Essa imagem chama front-end. E ela tá bem isso aqui, ó. Tá bem nessa pasta mesmo. Dá um. Docker. Peguei no comando. Docker. Faltou menos T, né? E aí o menos T não tem nada a ver com... Deixa eu ver o que a flag menos T faz. Docker. Menos T para dar o nome pro container, viu? Desculpa. Falei errado aquela hora. Nossa, tem muito tempo que eu mexo com a CLI. Então, menos T para nomear, não é isso, Paulo? Isso, é para dar o nome. Sem ela não vai, ele reclamou. Vale. Mas olha só, o que ele está fazendo? Ele cacheou aqui, ó. O primeiro passo foi o quê? From Node. Olha só. From, aonde ele foi? Docker.io, library, node 16.14, Alpine, e pegou o ID da imagem. Lá no caso, ele buscou essa imagem, ele viu que eu tenho no meu local, né? Tá cacheado aqui. Mas se eu não tivesse, esse aqui, ó, era o endereço dela lá no Docker Hub. Ele ia fazer um pull dela, ia trazer aqui no computador a imagem. E aí sim ele ia rodar ela. O segundo passo foi o quê? Ele falou qual que é a pasta que vai trabalhar esse front-end. Exatamente o que está aqui. Segundo ponto, ele vai copiar tudo que está no meu local, terceiro, desculpa, tudo que está no meu local para o que está dentro do container. Ele vai expor a porta, ele não entra aqui, né, mas ele expõe essa porta, esse container vai rodar na porta 3000 e ele instala as dependências. Exportou a imagem. Se eu vim aqui nas minhas imagens agora, olha quem que eu tenho aqui, o front-end. Acabei de criar essa imagem, mas eu não tenho container, né? Tem um container rodando aqui, que é de MySQL, vou até dar um stop nele, não precisa dele rodar. Mas a minha imagem mesmo do front-end, ele não tem. Esse container aqui é de outra coisa, vou remover. Mas não tem esse container rodando. Se eu vier no... eu não estou compartilhando a tela como um todo. Mas se eu entrar no meu navegador e colocar localhost 3000, não vai estar rodando nada. Mas se eu fizer isso daqui, Docker Run, falar que vai ser interativo, né? Eu quero poder dar um attach shell nesse container, eu quero poder entrar na linha de comando desse container. Eu quero falar que esse container vai ter um... Eu não lembro se é menos name, se é menos n. Menos. Menos mesmo, né? Eu quero falar que vai ser o front-end. Eu vou colocar aqui como container. Container front-end. Container front tá bom. Eu quero falar que vai funcionar na porta. Mas qual porta? Eu quero conectar a porta... Eu não vou usar 3000 para ficar bem claro o que está acontecendo. Eu quero conectar a porta 3008 da minha máquina. Com qual porta que eu tenho conectado ao container, né? Se eu estou falando que aqui é a 3000, aqui tem que ser 3000.
E eu vou colocar o "-d" aqui para os logs desse container não ficar aparecendo aqui no terminal. Só para ele dar um run, isso aqui acabou. Docker run. Falta falar o nome da imagem, né? Faltou falar aqui qual é a imagem que eu quero subir. Que no caso é a front-end. Subiu. Olha lá quem está rodando. Na minha 3008. Está conectada com a 3000 do container. Vou dar um stop aqui. Eu não consigo descompartilhar minha tela. Esse zoom tá me zoando. Alguém consegue derrubar minha tela? Como hoje eu não sou roxo, eu acho que dá, né? Alguém me descompartilhar e eu compartilho de novo. Se você me orientar como é que eu te derrubo, eu tento te derrubar aqui. Eu derrubei. Boa, obrigado. Eu vou só trazer um navegador para frente, que eu fico olhando para frente. Olha só a mágica. Eu não consigo compartilhar minha tela toda. Ô, Paulo, só para tirar uma dúvida que está rolando aqui nos bastidores. Traço name para nomear container e traço T para nomear imagem. Exato, perfeito. Okay, beleza. Olha só, o que eu falei lá no container, né? Não vai dar para voltar lá no VS Code, mas eu falei o quê? Eu falei que a minha porta 3008 do meu local vai estar conectada com a 3000 do container. Localhost 3000 vai funcionar? Não. Porque a 3000 é do meu container. O meu computador está conectado em qual porta? 3008. Olha a mágica. O container subiu. A aplicação está funcionando. Posso entrar aqui. Está funcionando normal. Tudo dentro do container. Fiz o login. Posso pesquisar aqui por nome, iPhone. Posso selecionar aqui o campo, field, sei lá, eu quero pesquisar pela cor. Beleza, a cor tem que ser Astral, um Astral ali. Tudo certo. A aplicação está rodando. Um resumo do que aconteceu. Antes disso, alguém pode me descompartilhar de novo? Por favor. Preciso voltar para o VS Code. Obrigado. VS Code, tá aqui. Olha só. Se a gente observar, no meu local, o que eu tenho? VS Code, Public, SRC e o Docker. Eu não instalo nada na minha máquina local. O meu container, ele está rodando uma versão de Node e ele tem a build da imagem ali, de acordo com o package JSON que eu criei. E se todas as 16 pessoas dessa sala baixassem esse repositório e subissem ele com Docker, todo mundo ia estar usando a mesma tecnologia, independente de sistema operacional, independente de qualquer coisa. O container, ele criou um ambiente para a aplicação funcionar independente de qualquer coisa. O Docker é para isso. É para ele fazer as coisas independente, ter a nossa aplicação funcionando independente das variáveis externas. Docker é isso. Olha só, uma prova de que não está rodando na minha máquina, eu não instalei nada na minha máquina além do Docker. Se a gente vier no container, e aí a gente poderia fazer acho que é Docker, Atat. Eu não sei se é Atat desse jeito, deixa eu só pesquisar a sintaxe. Docker, que eu faço tudo pelo VS Code. Beleza, é Docker exec. Então, Docker exec. E eu quero fazer o quê? Exec. Isso. Eu quero entrar onde? Eu vou dar o nome do container. Qual que é o container que eu quero dar um exec? Front-end. Faltou 2 argumentos. Eu acho que é o nome da pasta, né? Eu quero entrar no /front-end. Eu acho que estava correto e era Tati mesmo, o
Você quer entrar no terminal do container, né? É a Tati Eu acho, mesmo. eu acho que é a Tete. Eu acho. Não é Alex. Cadê o Alex? Docker, Ah, isso aí mesmo. a Tati, menos IT. Aí o nome do container, que no caso é front. Ele não conhece a flag IT. Vamos ver se IT. Não deu, eu vou na mão. A Tati Shell. Pronto, era aqui, ó. Docker exec, IT e esse nome bonito aqui, ó. SH no final. Ah, tava faltando falar, né? Aonde que eu quero entrar. No caso, eu quero entrar no terminal, então SH. Não lembro, gente, desculpa. E vocês vão chegar nesse nível também de não lembrar os comandos de cor. Vai sempre usar a interface. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta, te interrompendo aí já. Mostra essa ratariazinha aí de novo aí do. Você instalou aí o Docker e o Docker. É uma Qual o nome das. extensão. São extensões. E aí você faz tudo por aí. Exato. Tem duas Docker extensões. Explorer, né? O Docker e o Docker Explorer. Instaladas Entendi. no meu VS Code. Mas você consegue criar um container também aí nessas opções aí? Ali naquele mais, né? Provavelmente. Consigo. Ah, entendi. Mas eu tenho que falar onde que está o container, aí eu abro essa pasta e dentro dessa pasta tem que ter um Dockerfile. O Dockerfile a gente tem que fazer na mão. Entendi. Então você faz todos os Dockerfile na mão e depois você vai só executando aí. Exato. Mas na vida real a gente não vai subir container pela extensão. A gente vai sempre subir pelo Compose. A gente precisa orquestrar esses containers. E o Compose, ele tem uma sintaxe mais legível do que a gente quer que faça. E ele faz todos esses comandos por debaixo do pano para a gente. Tá bom. Por isso que eu não lembro. Não, Valeu, obrigado, Paulo. não, eu não costumo usar. Eu peço perdão por isso. Mas eu não costumo de usar esses comandos assim de executar, entrar direto, de buildar a imagem. E agora a gente vai descobrir o motivo pelo qual eu não costumo fazer isso. Mas olha só, eu estou dentro do container, né? Olha qual que é a pasta que eu estou aqui, barra front-end, é a mesma pasta do meu container. Se eu der um ls aqui dentro, olha a mágica. No meu local, eu não tenho node móveis, mas dentro do container ela existe. Só que tem um detalhe. E aí, se eu quisesse, por exemplo, beleza, tem uma dor aqui para a gente resolver que é qual? Qual que é a dor, né? Certo, eu criei a aplicação, a gente tem ali o container para essa aplicação rodar, tá tudo funcionando, mas a gente tem que começar a desenvolver. E aí, eu passo a missão aí para a Bruna, para ela desenvolver para a gente aí a tela de login. Ela está responsável por criar a tela de login para a gente. O que ela faz? Ela vai entrar aqui, né? SRC, vai criar aqui uma página de login, outra página. Ela vai criar uma página de registro. Certo, seguindo aqui a arquitetura do que está sendo desenvolvido, ela vai criar aqui uma pasta, register, está tudo em inglês, então vou manter em inglês. E aqui dentro ela vai criar um arquivo lá, register.jsx. Eu estou usando JSX? Nem sei. Está com o JSX. Certo, vou desenvolver aqui. Export, default, vamos ver, está usando função nas outras páginas? Beleza, é componente funcional, vamos manter. Function, register, ganhei uma arma ali. Certo. Criei aqui a página de registro. Massa. Tá lá. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vamos fazer um negócio. Vamos colocar aqui dentro. É um return. Abrir parênteses aqui. Vamos retornar o que aqui dentro? Vou retornar um H1 só com register. Beleza. Criei a página de registro. Pablo, você está mutado. O Zoom me mutou sozinho. Mutou que hora? Agora. Ah, então, beleza. Certo. Criei só um esqueleto aqui, ó, de registro. Né? Vou só fazer o meu commit inicial ali, né? Iniciando a página de registro.
Ah, eu tenho um arquivo de rotas aqui, vou lá nas rotas, eu vou fazer o quê? Trocar a rota nova, né? Route, beleza, no patch, barra register, eu vou escrever errado, analfabeto, fazer o quê? Component, e vai ser quem? Chamar aqui meu register, né? Só fazer o auto-import aqui. Beleza. Criei ali a rota de registro e vou comitar isso. Certo. Se eu fiz isso, na minha, lá no meu container, é para ter também, né? Eu estou fazendo no meu local, então é para estar tudo certo. Alguém me desculpa aqui de novo? Por favor. Faltou a barra ali do registro na Boa. rota. Tá lá. Obrigado. Eu te fiz host, vê se faz diferença. Não, mas é o meu Zoom que tá bugado mesmo. Ele, quando eu compartilhar a tela, ele não tá me dando aquelas opções que normalmente aparecem. E eu não sei o porquê. Mas beleza, criei a rota de registro, né? Vamos entrar aqui no meu navegador. Estão vendo meu navegador? Sim. Beleza. Eu acho que eu só não tô com o container. O container tá rodando, então vamos lá. Ó. Localhost 3000? Não, 3008, né? É o que eu falei que tá funcionando lá. Vamos testar essa rota. Barra registro. Uai. E aí? Não acabou de criar ali o register? Vamos olhar agora aqui. Boot. Nem sei de onde está vindo esse Toastify. Ah, o Toastify vem do Tailwind, né? Mas, cadê? Não foi. Quando eu compartilho para minha segunda tela, as opções aparecem. Ah, vou compartilhar para ela. Não está aparecendo no meu monitor principal. Interessante. Vou dar um stop share aqui. Beleza. Não deu certo. Bora olhar aqui dentro do, do VS Code. Ah, mas ela não criou? Ela baixou a aplicação, subiu o container está rodando, ela viu lá, o container está rodando. Se ela olhar os logs do container, tá lá, tem uns warnings aqui, tá funcionando. Mas não foi. Vamos fazer um negócio, vamos fazer um teste aqui. Bora entrar aqui, ó. Bora entrar dentro desse RC. Certo. Ela criou o componente dela dentro de pages, então vamos entrar dentro de pages. CD, pages. Vamos dar um ls nele. Uai, login e analytics. Cadê o registro que ela acabou de criar? Não existe, né? Não foi lá para dentro do container. O que a gente faz nesse caso? A gente pode, e aí entra uma das mágicas da extensão, né? A gente pode dar um attach Visual Code. Visual Studio Code. A gente pode abrir um Visual Code dentro do container. É a melhor opção? Não. Eu abri aqui o Visual Code, mas eu acho que vocês não estão vendo ele. Com certeza não vão ver, porque eu não consigo me descompartilhar de novo. Alguém me descompartilha? Vai ter que ser o Alex aí. Ou você me coloca como co-host. Zoom e a versão beta infinita dele. Jéssica, Moan. Show. Olha só, eu abri um outro Visual Studio aqui, outro code. Cliquei lá na minha extensão, né? Vocês viram clicando na extensão? Acho que dá pra ver, né? Dando um attach shell dentro do container, mas olha isso aqui. Conectei no remoto, vou abrir uma pasta, mas que pasta? Eu estou dentro do container, ó. Então, Ctrl J aqui, olha lá. E aí? Dentro do container tem isso aqui, tem o .NET, tem esse NPM aqui, e mais nada.
Não funciona, viu, gente? Não percam seu tempo. Só quis mostrar isso aqui para não funciona você tentar dar um attach shell dentro do com o Visual Code dentro do container. Ele não acha a pasta. Não vai com pá. Então, beleza. Tá, se eu não consigo dar um attach shell lá dentro, o que eu vou fazer então? Estou aqui no root container, abriu aqui a pasta, tenho bin, data, extensão, mas eu não vou conseguir achar aqui dentro a aplicação. Não tem nada aqui. Isso compartilha de novo, por favor. Muito obrigado. Certo. Tem essa dor aí para resolver, que a gente não conseguiu editar o container, né? A gente subiu ele, mas não consegue desenvolver. Aí entra uma parada que se chama Docker Compose. E aí tudo fica mais lindo e bonito. Por quê? O que o Docker Compose faz? Só vamos recapitular onde a gente passou, né? A gente expliquei como que o Docker funciona, para que serve, qual que é a utilidade. A gente gerou aqui um ambiente propício para a aplicação rodar, só que eu não consigo desenvolver. Entra aí o Docker Compose para salvar a nossa vida. Por quê? Ele é um arquivo de scripts aonde eu consigo, deixa eu tirar essa aqui por enquanto, aonde eu consigo orquestrar os meus containers. Nesse caso, eu só tenho front-end, mas a gente vai chegar lá. Eu vou abrir aqui o TFC para a gente ver tudo funcionando junto. Mas olha a mágica. Qual foi o processo que eu tive que fazer? Quase todo mundo vai ter que fazer, né, para poder subir o container a princípio. O container ficar aqui rodando. Primeira coisa que a gente teve que fazer é o quê? Docker build. Docker, você vai buildar uma imagem. Rodei o Docker build, que eu vou fazer Docker run. E dentro desse Docker run, o que eu falo? Eu vou falar, Docker, você vai rodar o quê? Vai ter esse container aqui, que vai ter esse nome qualquer. Você vai deixar ele iterativo. Eu quero que ele funcione nessa porta específica. Acho que tá bom. Vai ser mais esse daqui que vai cobrar o projeto mesmo. Eu passei várias flags aqui, né? O Docker Compose ajuda a gente nisso. Olha a mágica. Eu escolho uma versão para esse arquivo, lembrando sempre que o Docker Compose, em letra minúscula, traço compose, e o final dele é YAML. Essa extensão aqui, ó, YML ou A, desse jeito tá na mesma. Para ele entender que é um arquivo do Docker Compose. Essa extensão aqui, ó, de arquivo, ela não é exclusiva do Docker Compose. Quem está estudando o Banco do Brasil, que vai fazer a prova amanhã, não sei se estão aqui na sala, mas tem um conteúdo que vai cobrar que se chama, que é script para subir servidor. Ele é como se fosse um Docker Compose. O nome da matéria é Ansible. É uma tecnologia que ela cria script para iniciar servidores. E a extensão desse arquivo, nele você vai ter ali, ele se chama um playbook, né? É um livro que vai ter várias tasks para ser executadas. O formato dele também é YAML. É o nome do arquivo, normalmente, sei lá, pode ser um playbook.yaml. Então, isso aqui não é exclusivo do Docker Compose. Isso aqui só indica que ele é um arquivo de estrutura, normalmente é utilizado para esse tipo de arquivo. Só para dar uma curiosidade aí. Então, a gente está fazendo um arquivo que vai estruturar a nossa aplicação. E aí, ele é muito simples a leitura. Eu falo qual é a versão que eu quero do Docker Compose. Se a gente observar aqui, ó, deixa eu procurar aqui como que eu vejo a versão do Docker que está instalada. A versão do Compose instalada. Não sei de cor. É só fazer isso aqui, ó, Docker Compose -v. Não foi? -verso.
Olha só, o meu Compose, ele já está na versão 2.5, mas aqui eu estou falando que eu quero usar 3.9. Não tem problema. E eu vou falar o quê? Docker é o seguinte, você vai orquestrar para mim alguns containers. E esses containers são quais? Eu vou ter serviços. O primeiro serviço você vai dar o nome de front-end. Aqui nesse arquivo, e aí quando você chegar em Python, vai ser da mesma forma, repara que a gente não tem ponto e vírgula, né? O Docker aqui, ele entende o que está dentro de cada coisa de acordo com a indentação. Então, aqui em serviços, ele entende que o front-end é um serviço porque está dentro de service, de acordo com a indentação. E ele entende que build, ports, platform, work, geo, health check, isso aqui tudo está dentro de front-end por causa da indentação. Então, a indentação aqui é importante. Vou falar, vou ter um serviço, o nome dele vai ser front-end. Esse front-end aqui não tem nada a ver com esse nome que está aqui. Você poderia colocar outro nome para esse serviço. Esse nome é aquele mesmo, é a mesma coisa que está escrito Docker, run, name. É isso daqui. É o nome do container. Não é o nome da pasta que vai rodar lá no container, não. É o nome do container. Front-end. E o que a gente faz quando a gente vai fazer uma imagem? Beleza, eu quero trazer uma imagem minha. Eu tenho a imagem da minha aplicação. O que eu rodo? Docker, build. Quando eu quero criar a imagem, o comando que roda é esse, não é? Faz mais sentido fazer o quê? Docker é o seguinte, o nome vai ser front-end e você vai buildar o quê? Ponto barra. Quando eu falo ponto barra, eu estou falando, olha, é onde eu estou, tem um Dockerfile. Se vira aí e procura. Ele vai achar o Dockerfile e vai buildar ele. É a mesma coisa fazendo Docker build, aí eu vou falar aqui o nome, né? Sei lá, front-end. E eu ponho o ponto. Ele vai procurar aqui, né? Na linha, no terminal, ele vai procurar dentro da pasta onde eu estou um Dockerfile. E aqui é a mesma coisa. O Docker Compose, ele vai olhar para quem está perto dele nesse caso. Ah, mas e se o Dockerfile estivesse dentro de SRC, por exemplo? É simples. Docker Compose está aqui, então vou apontar o SRC. A SRC está lá dentro. Ah, eu tenho que colocar o barra Dockerfile? Não precisa. O Docker Compose, ele vai procurar por um Dockerfile. O nome tem que ser esse. O nome sendo esse aqui, tá tudo bem. Ah, mas se estivesse dentro de Components? Beleza, barra Components. Só tem que escrever certinho que no final dá tudo certo. Mas aqui tá no ponto barra mesmo. Lembra lá que na linha de comando, quando eu vou fazer um Docker Run, menos name, dou o nome aqui pro container. Depois aqui eu tô falando na porta. Olha só. Vai funcionar em que porta? Ponto P aqui, ó. É a mesma ideia. Vai conectar a porta 3005 do meu local. Repara que, quando eu subi pela linha de comando, eu subi com a porta 3008 aqui. Mas agora, eu vou subir com a 3005 e ela vai conectar na 3000 do container. Por que eu tenho que conectar na 3000 de novo? Tá aqui. Né? A minha imagem manda conectar na 3000. Por que isso é importante? Quando a gente for subir o MySQL, a documentação dele fala para a gente que, por padrão, um container MySQL ele roda na porta 3306. Essa é a porta do container. É a porta que está exposta no container para conectar com o nosso local. Então, se eu tentar fazer isso aqui dentro, se eu fosse fazer tanto um Docker Compose, quanto tentar rodar uma imagem e tentar conectar, sei lá, a porta 3002 do meu local com a porta 3000 do container MySQL, não vai funcionar. Por quê? A porta que está exposta do MySQL, se eu abrir aqui, ó, ele não está rodando? Deixa eu ver. Como ele não está rodando, ele não vai falar para mim. Mas a documentação fala, não vou pedir para mim compartilhar, para entrar. Confia. É isso. A documentação fala que a porta do MySQL, ela roda na 3306. Então, se eu fosse conectar ao MySQL, 3306. Essa é a porta que vai funcionar no MySQL. E eu estou conectando ela à minha 3002. Mas nesse caso, eu estou buildando quem? Estou buildando ponto barra está onde? Ponto barra é esse Dockerfile está falando o quê? Porta 3000. Então, eu vou conectar minha porta aqui de novo 3005. Poderia ser a 3000. E aí eu só estou trocando as portas para mostrar aqui. Não importa a porta do nosso computador, desde que ela esteja livre, tá?
O que importa é a porta do container. Essa porta aqui não vai mudar. É a porta lá do Dockerfile. Então, nesse caso é a 3000. E aqui vou conectar a 3005. Beleza. Essa linha aqui, ó, o que ela está falando? Estou falando que a plataforma é Linux. Por que dessa linha? O Antônio, ele comprou um Mac para ele. Talvez não sei se nem se ele usa, mas se não usa, enfim, ele está usando Mac. E aí ele vai subir esse container e não tem essa linha aqui falando que funciona em Linux. Não é com FAT. É importante passar essa linha aqui, ó, falando que a plataforma é Linux, para funcionar de boa no iOS. Então, falo que essa plataforma é Linux, funciona tanto com 32 bits quanto com 64 bits. Morreu, falo qual que é a pasta de trabalho, a mesma pasta que está aqui no Dockerfile. No caso, aqui está front-end, então eu tenho que mudar aqui. Isso é só front-end. E isso aqui é um real check. Ele testa se o container está saudável. A cada 10 segundos, ele tenta 3 vezes. Beleza. Criei um Docker Compose. O que isso traz de benefícios para a gente? Lembra lá que a gente tinha uma dor que era de eu poder conectar, de eu não estar conseguindo desenvolver dentro do container? Não que isso não pudesse ser feito via comando, viu? Deixa eu até ver se dá assim como é. Provavelmente tem, e a flag deve ser. Não é, é mais complicado. Mas, deixa eu ver aqui. Exatamente. O que a gente pode fazer aqui, ó? Eu posso falar assim, olha, tudo que acontecer nessa minha pasta, eu quero que reflita nessa pasta dentro do container. E tudo que acontecer dentro dessa pasta do container, obrigatoriamente vai refletir dentro da minha pasta. Essa linha aqui, volumes. E aqui, olha só, eu estou criando um volume. Um volume da onde? Eu estou falando que a minha ./src, essa pasta aqui, ó, ela está conectada aonde? Vai estar conectada com o barra front-end, porque a minha pasta de trabalho é quem? Front-end. SRC. Tudo o que acontecer dentro lá do front-end SRC vai refletir no meu local. E tudo o que refletir no meu local vai refletir dentro de SRC. Então eu vou aqui, ó, eu vou excluir essa pasta aqui. Antes disso, deixa eu só copiar esse aqui para não ter que digitar de novo. Vou excluir essa pasta. Beleza, está excluída. Tem o Docker Compose pronto aqui. Tem como fazer isso por linha de comando, viu? Atitude, curiosidade, é isso daqui, ó. -d. Aí o que eu fazia? Eu coloco -n. Não precisa, é -o. Eu falo qual que é a origem. Aí eu coloco aqui que vai ser barra, SRC no caso. E aí eu coloco outra flag que é a -f finally, que é o final, né? Aonde vai terminar isso daí. Eu coloco barra, aí seria barra front-end, barra SRC. Mas bora escrever esse Dockerfile aqui na linha de comando? Vamos lá. Docker run, nome do container é o quê? -name, front-end. Front-end. Depois eu vou falar qual que é a porta. A porta vai ser a 3005 e ela vai estar conectada na porta 3000. Eu não sei qual que é essa flag plataforma. Bora ver como que é essa flag plataforma no Docker. Como plataforma na CLI Docker. Vai demorar, não vou procurar. Mas aqui estou apostando uma work de Docker CLI. Aqui ele está criando, ele está falando para criar com Dockerfile, Docker Image. Certo, aqui eu não consegui achar um comando para poder apontar isso daqui. Ó. Qual que é a pasta? Esse real check eu nem vou pintar.
E o volume está dentro do real check. Tem que ficar de fora. Mas o volume tem, essa parte aqui. E eu criei aqui, né? Falei que, ó, é "-d", né? Para ficar com os logs escondidos. Falei qual que é a origem. Vai ser daqui. E tô ligando ela com essa parte. Olha o tanto de coisa que a gente tem que lembrar. E mesmo assim, eu nem sabia isso daqui. Eu tive que pesquisar como que cria isso aqui via CLI. Pensa, todas as vezes que eu for subir esse container, eu tenho que lembrar desse comando desse tamanho aqui. E se eu quiser adicionar alguma outra coisa, por exemplo, eu quero falar que o meu front-end, ele depende do meu back-end. Adicionei essa linha, vou ter que derrubar meu container, lembrar desse comando desse tamanho inteiro aqui e colocar mais uma flag aqui para indicar que ele depende do banco de dados. Ah, mas eu não sei que flag é essa, eu vou ter que pesquisar ainda. O Docker Compose ajuda a gente nisso, né? Nesse caso aqui eu não tenho esse back-end, então eu vou tirar essa linha daqui, porque senão vai quebrar. Quem vai procurar por esse serviço não vai achar. E tem um outro comando aqui, né, que é quando o container crasha, né? Acho que é start. Start always. Acho que é isso. Não lembro. Acho que é always start. Start always. Sim, beleza. É isso aqui mesmo. Acho que não tem aquele TE, não. Não tem um teste aqui não. É só start mesmo. Start. Certo. Pensa, tem que escrever isso aqui tudo aqui e ter que lembrar. Não faz o menor sentido. E se quando eu criar o back-end e for subir esse container com o Docker também? Eu vou ter que subir 2 comandos desse. E como que eu vou falar que um depende do outro? Tem coisas que só o Compose faz. Então, a mágica do Compose é essa. É eu poder orquestrar os containers de forma que eles funcionem em conjunto. Vai ficar mais fácil de entender quando eu mostrar 3 containers funcionando aqui. Mas isso daqui, ó, é basicamente esse comando. E o que eu vou fazer? Vou excluir esse container aqui, vou remover ele. E agora, a mágica acontece como? Docker, -compose, up, -d. Quando eu faço esse comando, ele vai procurar dentro dessa pasta aqui, ó, containers filter, o quê? Um arquivo docker compose.yaml. E olha que massa, né? Se a gente observar o que está acontecendo, ele chegou na parte do build aqui, ó. O que ele está rodando? Exatamente aquele comando lá, docker, build, está buildando a imagem aqui. Buildou a imagem, vai terminar de subir ela aqui. E aí deu os mesmos warnings que estava dando lá dentro do front-end, né? Tá dando aqui de novo. Mas beleza, olha só. Ele iniciou meu container. Se a gente ouvir aqui, ó, o container está em pé. Só que agora tem uma mágica acontecendo. Que mágica é essa? Antes, o que eu fazia no meu local não refletia dentro do container. De novo, minha aplicação não está instalada na minha máquina local. Se a gente entrar dentro do container, ela está lá dentro, a node módulo está aqui, mas com um detalhe. Se eu entrar dentro de SRC, tá lá, né? Eu vou entrar dentro de uma pasta que tem menos coisa, tá dentro de Pages, por exemplo, CD Pages, que é mais fácil de ver. Estou dentro de Pages, Pages tem Analytics e Login. Se eu entrar dentro do meu local aqui agora, SRC, for lá em Pages, e fazer isso aqui, ó, novo arquivo, der um Enter, criei o arquivo na onde? No meu local. Mas olha só. Foi para dentro do container. Eu estou dentro do container aqui, ó. Meu local está aberto, estou dentro do container. rm tsx. Nossa, eu escrevi tudo errado. Eu falei que era para ser txt, mas eu falei que ele é um txs. E nem tá usando TypeScript. Desculpa. Era para ser txt, enfim. Removi. Olha só, o que aconteceu aqui no meu local? Já era.
Quem está fazendo isso para a gente? Compose. Quando a gente criou aqui o Docker Compose, eu falei, olha, é o seguinte, você vai conectar esse serviço no meu SRC. Tudo que acontecer dentro dele, você vai refletir lá dentro de front-end/SRC. Então, se eu editar um arquivo aqui dentro do meu SRC, vai refletir lá dentro do SRC do container. Agora, se a gente for lá aqui, vou fazer o quê? Nova pasta, register, e eu vou ter que fazer de novo porque eu já dei Ctrl+C, Ctrl+V num monte de coisa. Register. Eu não sei como que ele não reclamou do... Agora, parando para pensar, né? Eu acho que ele só não reclamou disso daqui, ó. Porque não acessou essa rota. Ou então ele reclamou e eu nem vi. Mas beleza. Register.jsx. Criar aqui de novo. Support. Deploy. Function. Function. Register. Return. Vou retornar quem? H1. Register. Salvei esse arquivo. Agora aqui ele já vai ter achado, beleza. Se eu agora, meu container está rodando, não. Ele está rodando aonde? Na porta 3005. Se eu acessar minha porta 3005, agora isso aqui é para funcionar, né? Visto que tudo que eu estou fazendo no meu local está refletindo lá dentro do container. Me descompartilha de novo, por favor. Obrigado. Share screen. Tá aqui. Localhost 3005. Se eu acessar agora aqui o /register, olha quem está lá. Register. E ele foi feito aonde? No meu local. Essas são as magias do Docker Compose e do Docker. É para isso que serve. Em resumo. Uma coisa interessante que vale a pena destacar é a seguinte. Eu vou mostrar para vocês uma orquestração de 3 containers e aí, caso vocês tenham dúvidas, eu vou tirar elas. Deixa eu só pegar aqui o TFC. Vamos ler só o... Deixa eu fazer um teste. Deixa eu jogar esse VS Code para minha segunda tela e eu vou compartilhar ele na minha segunda tela. Eu acho que isso vai fazer ele funcionar. Esse aqui fecha. Esse aqui vem para cá. Tá aqui. Show. Tá vendo o VS Code? Sim. Beleza. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro, né? Esse aqui é o TFC? Não. Eu até poderia abrir os arquivos aqui do back-end, mas esse aqui vai ficar gravado, então eu não vou fazer isso, porque vocês vão chegar lá. Mas, olha só, aqui dentro de app eu tenho um Docker Compose. Bora ler esse Docker? O que ele está fazendo? Olha Pablo, só. bem rapidinho, antes de você prosseguir, que a Lívia colocou uma dúvida que foi bacana. O professor tinha falado que com o Docker Compose a gente não precisaria mais fazer Dockfile, ou não? Tipo, em cada pasta, tipo, na pasta de front-end, precisa ter um Dockfile, precisa criar esse arquivo Dockfile, ou não? Você já faz tudo no Docker Compose? Precisa? Porque olha só, a imagem, você está criando a imagem da sua aplicação, né? E a imagem da sua aplicação é o quê? É um lugar, um container onde ela vai rodar, e você precisa dos arquivos que estão dentro dela. Então, se eu for subir um front-end, eu preciso criar a imagem da minha aplicação, e o Docker Compose vai ser o responsável por buildar essa aplicação para mim e subir esse container com as portas e com as flags que eu passar. Vamos ler esse arquivo aqui e talvez fique mais claro. Se ficar dúvida, eu tento explicar de outra forma para ver se fica mais nítido.
Porque olha aqui, ó, esse Docker Compose, o que ele está fazendo? Tem a versão e ele tem alguns serviços. Tem 3 containers nesse Docker Compose. Um front-end, eu estou olhando para o lado porque eu estou compartilhando outra tela, aí tá de cá. Tem o front-end, o back-end e o banco de dados. Bora abrir aqui o front-end. O nome do serviço é front-end e ele vai buildar quem? Ponto front-end. Então ele vai procurar por essa pasta, ponto front-end, e dentro dela ele tem que achar um Dockerfile. Por quê? Eu estou usando o build, né? Olha só, você vai buildar essa imagem. E essa imagem está dentro do front-end, tá? Dockerfile. E esse Dockerfile nada mais é do que a gente já tinha feito antes, né? Criei uma plataforma, uma pasta para ele trabalhar, copiei os arquivos do meu local para dentro do container, falei qual é a porta desse container, instalei a minha aplicação e iniciei ela. Então, precisa do Dockerfile. Pablo, é como se fosse, assim, o Dockerfile é meio que individual para cada container e esse Docker Compose é meio que a união de todos? Perfeito. Essa é a analogia correta. Show. Será que eu precisaria ter um Dockerfile dentro para fazer um front-end? Depende. Por quê? O que essa imagem aqui está fazendo? Eu poderia simplesmente pegar uma imagem pronta do Docker Hub que simplesmente já inicia uma aplicação com React instalado e a partir daí eu consigo rodar em cima. Então eu poderia ir lá no Docker Hub, buscar por uma imagem, sei lá, não sei se existe, mas provavelmente deve ter. Visto que tem que instalar muitas coisas, né? Então provavelmente alguém já pensou, algum desenvolvedor já pensou nisso, falou assim, vou criar uma imagem que a galera pode simplesmente falar lá no compose delas, em vez de buildar, vai ser uma imagem, e o nome dessa imagem aqui vai ser React. Aí o que vai acontecer? Olha só, inclusive o Copilot até fez isso aqui, né? Listas. O que vai acontecer? Quando rodar esse Docker Compose aqui, ele vai, quando tá com essa flag image, ele vai lá no Docker Hub e vai procurar por essa imagem listed e vai trazer ela para o nosso local e vai usar ela. Então, esse React aqui é um Dockerfile, só que ele está lá no GitHub, no Docker Hub, e é um script que vai rodar. Mas a gente pode criar o nosso script. Nesse caso aqui, por que eu estou usando uma imagem do meu local? Porque a minha aplicação está meio que pronta, né? Ela já tem um package.json, eu já tenho os meus arquivos aqui do front-end, já tenho os componentes, já tenho as imagens que eu quero. Essa aplicação não está sendo iniciada agora. Eu poderia usar uma imagem? Sim, mas isso vai me limitar em alguns aspectos. Eu não sei quais são as bibliotecas que estão vindo junto, eu não sei se tem framework vindo junto. Então, é preferível, pelo menos, aí acho que deve ser mais questão de gosto mesmo, eu preferiria iniciar uma imagem minha, porque dentro da minha imagem, dentro do meu package.json, eu iria construir com as bibliotecas que eu quero, as dependências de desenvolvimento que eu quero usar, os frameworks que eu quero, e eu uso a minha imagem dentro do Compose. E aí o Compose vai fazer o quê? Então, esse container front-end, a imagem dele é essa, vou ter um back-end, a imagem dele é essa. E aí, quando a gente chegar aqui no banco de dados, vocês vão ver que está usando a imagem direto do Docker Hub. Não faz sentido eu tentar criar uma imagem de banco de dados. Pensa, eu que não sei nem usar, sei lá, nem sei o React inteiro, vou criar uma imagem de um banco de dados, eu vou criar um banco de dados. Não faz o menor sentido se já existe tecnologia, já existe um banco de dados pronto, né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu tenho um front-end e eu não tenho essa imagem, né? Eu quero usar uma imagem minha. Então, você vai buildar, lembra lá do Docker build? É a mesma ideia. Vai buildar quem? Lá no meu ponto, /front-end. Lá dentro eu vou ter um Dockerfile e você vai buildar ele. Então, se a gente abrir aqui o front-end está aqui, tem um Dockerfile, que é isso daqui. Vai buildar o front-end, vai dar o nome para o container. O mesmo nome está aqui, né? Vai expor a porta, vai conectar a porta 3000 do meu computador com a porta 3000 do container. Por que é 3000 do container? 3000 daqui. Vai falar que é plataforma Linux, para quem usa Mac não ter problema. Falar qual que é a pasta, né, do container que você vai trabalhar. É a mesma pasta que está aqui, ó. E aqui, ó, adicionou uma linha, que é qual? Essa daqui, ó. Depends on. Vai depender de quem? Do back-end.
E qual que é a condição para essa dependência funcionar? O back-end ele tem que estar em pé. O service ele tem que estar saudável. Ele tem que estar funcionando. Se eu tenho essa linha no meu compose, o que, é que ele vai fazer? Opa, depende do back-end. Eu vou subir o back-end primeiro. Então, o que ele vai fazer? Vai vir aqui no back-end. Mesma ideia. Vai dar um novo container. Vai buildar o back-end. Então, quando eu coloco build.bar, significa que lá no meu back-end tem que ter um Dockerfile. E vocês vão lembrar disso. Quando você chegar no TFC, esses Dockerfile quem cria é vocês, viu? Não vem pronto. Quem cria os Dockerfile são vocês. O Compose vem pronto? Não, o Compose vem pronto. Vem desse jeito aqui, o build e tudo mais, mas vocês criam o Dockerfile. Beleza, tá aqui, ó. Fez o Dockerfile, vai buildar esse Dockerfile, vai falar qual que é a porta do nosso computador que está conectada com o container, a plataforma, qual que é a pasta que está funcionando, né? Mesma coisa, ó. Qual que é o RPG aqui? App Backend. Qual que vai ser a daqui? App Backend. E tem outra linha aqui, ó. Que linha é essa? Depende de quem? Do banco de dados, do serviço DB, que está aqui embaixo. E qual que é a condição? Tem que estar funfando. Se não tiver funfando, não quero. Chegou nessa linha, então pera aí, eu vou ter que subir o banco de dados antes, né? Vai subir o banco de dados. Agora tem uma diferença, que é qual? Eu não estou falando para ele buildar algo. Eu estou falando qual é a imagem que eu quero. Então, qual que é a diferença entre image e build? Image, eu vou buscar uma imagem pronta lá do Docker Hub. Build, eu vou buildar uma imagem minha. E aí eu falo qual que é o caminho para essa imagem dentro da minha pasta. Certo, ó, vou buildar aqui, o nome do container vai ser DB. De novo, sempre especificar a plataforma, porque são containers, né? Então, eu vou ter 3 containers, são 3 máquinas virtuais que está dentro do computador ali. Fala qual que é a porta, e olha aqui, lembra do que eu tinha falado? Que o MySQL, ó, a porta do container é qual? 3306. Então, eu estou conectando a minha 3002 na 3306 do MySQL. É documentação isso daqui, eu tenho que passar uma senha para esse banco de dados funcionar. Ele vai estar sempre funcionando, vai estar fazendo um teste para ver se está dando certo. E isso daqui é só para omitir os alertas que aparecem na hora que está iniciando o MySQL. Que nesse caso está passando só o root. Ele pede, tipo assim, só a senha, ele pede usuário, ele pede mais algumas coisas que não são tão necessárias assim, só para o banco funcionar. Só para omitir esses casos mesmo. Isso aqui, tanto faz essa linha. Beleza. Olha só, subiu o banco de dados. Quem que dependia do banco de dados? O back-end. Vai subir o back-end. O back-end subiu, quem estava dependendo do back-end? O front. Aí eu vou subir o front. Bora ver isso funcionar? Deixa eu... Eu fiz alguma mudança nisso aqui, eu vou salvar. Eu vou subir isso aqui, ó. Ctrl J. Olha só, para mim rodar o Docker Compose Up, eu tenho que estar dentro da onde? Dentro da pasta que ele está, né? Vou dar um ls aqui, ó. Tem o app, assets. Eu não tenho nenhum Docker Compose aqui, né? O Docker Compose está dentro de app. Então, cd app, ls, Docker Compose, está aqui. O que eu vou fazer? Docker Compose up, -d. E é isso. Agora a gente vai esperar ele subir esses containers aí. Mas, olha só. Qual que é o primeiro container que ele está subindo? Banco de dados. Qual que é o segundo container que ele vai subir? Back-end. E qual que é o último? O front. Lembra lá das dependências? Um depende do outro. Então ele vai subir primeiro o banco, depois o back-end, depois o front. E olha só, o banco de dados subiu, agora ele está criando o back-end e o front está esperando para ser iniciado ali, né? A gente vinha Ô, aqui, Pablo, com Oi. licença. Se não tivesse as dependências, ele ia buildar, digamos assim, Em sequência. em sequência, né? Tá certo. Isso. Desculpa ter adiantado sua pergunta. Ah, de boa, de boa. Mas ele ia criar em sequência, do jeito que está aqui. Ele ia começar pelo front, pelo back e depois pelo DB. Mas por que é massa compose? Eu estou falando que um container depende do outro, né? Isso é verdade? Será que o meu front-end depende do back? Será que meu back depende do banco?
Sim, né? Vamos supor que o banco de dados cai. E aí, vai quebrar tudo? Como a minha aplicação está dependendo do banco de dados, tá aqui, né? O banco de dados caiu, vou reiniciar ele. Aí reinicia todos os containers juntos. Essas dependências são legais, né? É o que está fazendo tudo funcionar do jeito que tem que ser. Aqui, ó, o back-end subiu, tá aqui, ele está rodando na porta 3001 do meu local. Vai ficar aí. Subiu aqui. O front-end está rodando também na porta 3000. E o MySQL está rodando aqui também na minha porta 3002. Tá? A minha porta 3002 está conectada com o back-end. Eu acho que aí, ó, como eu estou na segunda tela, eu consigo mais compartilhar. Se a gente agora aqui, ó, visitar o localhost 3002, e eu vou compartilhar um navegador, que eu não tenho mais, porque eu fechei todos. Se bem que tem um aberto aqui, não sei porque eu não achei não. Tá aqui. Beleza, se eu entrar aqui, ó, lembra lá que estava na 3000, né? Então eu vou vir aqui na 3000. Olha só quem está funcionando. Então, Docker é isso, né? Docker é você preparar um ambiente para toda a sua equipe ter as mesmas tecnologias nas mesmas versões, o mesmo ambiente de trabalho, para que não haja conflitos entre de versões, conflitos de plataformas, e para sua aplicação não depender de ambientes externos, porque a gente vai dar deploy, né? A gente vai subir a nossa aplicação. E o servidor está rodando com o Linux lá, é um Linux de outra versão, ou então está rodando uma versão de Node diferente da que a gente queria. Será que a gente tem que modificar a nossa aplicação para a versão do servidor? Ou a gente simplesmente sobe no container e tanto faz a versão que está rodando lá no servidor? Faz mais sentido subir com o container, né? E conectar esses containers através do Compose. Uma coisa interessante, e que no curso de vocês já está diferente, mas na minha vez não foi, eu tive que instalar o SQL na minha máquina. E instalar o SQL é horrível, porque você instala o SQL, aí você tem que dar um usuário root, você tem que escolher uma senha. A Tribe, ela manda para a gente os projetos e o SQL dela vem no Compose lá. Eu fui ler o chat aqui, perdi a linha de raciocínio, desculpa. Lembrei. Quando eu instalei o SQL, eu tive muitos problemas, porque ele pede muitas coisas. A própria documentação dele fala, olha, ele precisa de um usuário root, ele precisa de um password, você precisa falar qual é a porta que você quer conectar do seu computador no banco. E quando chega o projeto, o projeto está conectado, sei lá, ele está usando a porta 3008 do computador e a senha que está vindo do banco de dados do projeto está usando o 23456. E a senha que eu defini no meu banco de dados na minha máquina foi... Eu peguei uma senha forte do Google e coloquei. Não vai conectar, porque no meu local ele é diferente. Sem falar que o projeto pode estar usando a versão 5 e eu estou usando a versão 8 na minha máquina. Depois que eu tive muitos problemas desses, o que eu fiz? E agora a Tribe ensina desse jeito, né? Eu dei uma olhada no curso depois, esses dias para trás, ensina a não instalar MySQL. Mas como assim? Como que eu vou usar o MySQL então? Docker. De novo, vou compartilhar aqui o VS Code. Tá aqui o VS Code. E olha só, quando eu criei aqui, ó, o banco de dados, eu apontei uma imagem, e essa imagem está lá no Docker Hub. Aqui nos meus containers subiu um MySQL, e esse MySQL não está instalado. Esse MySQL, ele é uma imagem, ele é um container que está rodando aqui. E eu consigo conectar nessa imagem. Eu vou até mostrar para vocês, mas é só um parêntese, viu? Essa conexão, vocês vão chegar lá ainda, se chama Workbench, e tem outras ferramentas que fazem esse tipo de conexão, é para se tornar visual. Aqui está o Workbench. O que eu vou falar para ele? Eu acho que foi... Eu não lembro qual conexão dessas, mas sei lá, vou editar junto com vocês aqui. Aqui, ó. Vou editar essa conexão aqui. Qual que é o host name, né, que eu estou passando para banco de dados? Como que eu sei isso? Normalmente, isso vai lá nas configurações do banco de dados. Eu vou descompartilhar de novo e mostrar no VS Code.
Nossa, saudades do Zoom quando ele deixava eu compartilhar a tela inteira. Não vai dar porque tá na minha tela normal. Alguém pode me descompartilhar, por favor? Não? Eu coloquei para te derrubar, mas ainda não foi. Zoom. É isso. Aí. Beleza, ó. Lá no VS Code, aqui, ó, tem um arquivo que chama .env. Eles são variáveis de ambiente. São as variáveis que você quer mandar para dentro do banco de dados. E ele está aqui, ó, .env. Olha só, eu tenho aqui a porta, o nome do usuário, a senha do banco de dados e o host dele. Quando eu coloco o localhost, é aquele mesmo localhost que a gente coloca no navegador. Esse localhost por debaixo dos panos, ele significa o IP. Normalmente é o nosso IP local. No Linux, ele é 127.0.0.1, se eu não me engano. Então, vamos lá. Ó. Vamos conectar lá no banco de dados. Deixa eu jogar o Workbench para a segunda tela, que aí não acontece aqui de novo. Beleza. Tá aqui, ó. Vamos editar essa conexão aqui. Então, o hostname é quem? É o meu localhost. E a porta que está funcionando como a gente viu lá, a minha porta que está conectada no banco de dados é a 3002, já está aqui. Username foi root, vou só passar a senha, que foi o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vou testar essa conexão. Opa, conectou. Se eu der um ok aqui, ó, e entrar, eu acho que eu entrei no banco errado. Acho que é isso. Tinha entrado errado. Olha só, tá lá, ó. Praia Futebol Clube é o nome do banco, tem aqui as tabelas. Se eu buscar aqui pelos usuários, aparece, ó. Fiz um select na tabela de usuários, tá aqui, ó, admin, user. O banco está funcionando. Posso fechar e se eu tentar abrir de novo aqui, ó, tá em pé. Observa aqui, eu vou entrar nesse local aqui, ó, e ele não existe. Olha só, parado. Significa que não sei do que você está falando. O Workbench está falando para mim que não é um SQL. Esse está funcionando, ó, que é o que eu acabei de fazer. Tá lá. Olha só o que eu vou fazer. De novo. Mas não precisa. Eu vou lá no. Tô aqui vindo aqui no meu VS Code e eu tô parando no MySQL. Eu dei um stop no container do MySQL. Parei o MySQL. Vou tentar entrar de novo aqui nessa conexão. Sumiu. Em outras palavras, eu não precisei instalar MySQL. Eu simplesmente subo um container desse banco quando eu quiser fazer alguma coisa com ele. É isso. Se alguém tiver dúvida, acho que isso é tudo que eu tinha para dizer sobre o Docker. Se alguém puder me compartilhar de novo, por favor. Porque bugou de novo aqui, mesmo estando na segunda tela. Obrigado. Alguma dúvida? Deixa eu parar de gravar. Ô, Pablo, Oi.